E eu sei que você tem um momento lindo, né, da sua história, que é casar na corte. Eu estava falando esses dias com alguém sobre isso e essa pessoa falou: o que é corte? Eu não sei o que é casar na corte. E aí eu queria te perguntar: me conta, o que é casar na corte? Como foi ter essa ideia? Você sempre sonhou em casar na corte? Como é que foi isso? E como que foi o processo? Porque se tem uma coisa que é falar sobre espera, sobre pagar um preço, eu acho que é sobre casar na corte. Queria que você me Sim. contasse um pouquinho como é que foi esse começo de relacionamento com o seu esposo. Na verdade, partiu através de uma decisão de não querer mais viver coisas que eu tinha vivido no meu passado. Eu comecei a namorar com 17 anos e, para mim, era a única e a última pessoa da minha vida. Então, eu já pensava em casamento, eu já pensava em filhos, eu queria ser mãe nova, eu já queria construir a minha família. Isso já sempre foi muito forte em mim, da construção da minha família. E esse relacionamento ele não deu certo, né? E eu aprendi muitas coisas desse relacionamento. E aí foi um tempo muito difícil para mim, porque eu vivia em função de outra pessoa. E eu acredito que, em primeiro lugar, você precisa saber quem você é, em qualquer lugar que você está. Seja na sua casa, na sua família, na amizade, enfim, você precisa saber quem você é. E naquele momento eu não sabia quem eu era. Eu vivia por conta de 100% de uma outra pessoa. E esse relacionamento ele acabou, né? E eu falei, agora eu vou curtir um pouco. 17 anos, namorei até 20, 21 anos mais ou menos. Curti um pouquinho, mas não gostava muito dessa vida de balada, enfim. Tive um outro relacionamento que foi mais ou menos 3 anos também. Só que nenhum desses dois relacionamentos eu me via, apesar de querer muito família, eu não me via casada com essas pessoas. Em algum momento, claro, no começo do relacionamento, você se imagina, né, casando, construindo alguma coisa, e no meio do processo desse relacionamento, algumas coisas não se encaixavam. E aí, com 27 anos, eu decidi primeiro buscar a Deus. Eu não busquei um marido, eu não busquei um relacionamento. Eu me lembro de ir para a igreja sozinha e falar: Deus, me cura de todas as coisas, me restaura, me faz uma nova pessoa. Porque se eu quero viver coisas diferentes, eu não posso ser a mesma pessoa. E eu preciso ser uma pessoa curada, eu preciso ser uma pessoa restaurada. E eu me lembro de participar de um encontro com Deus. E nesse encontro com Deus, eu ouvi exatamente a palavra que eu tinha pedido para Deus. E essa palavra foi: eu estou te limpando de todas as coisas. Eu estou te fazendo uma nova mulher. Uau! E nesse momento, foi um momento que eu fiquei quebrantada, eu fiquei em prantos naquele lugar, porque era só eu e Deus naquele momento. Então, existia ali uma resposta sobre tudo que eu tinha planejado a minha vida inteira e que, por algum motivo, escapou das minhas mãos e eu não consegui trazer a rédea de novo. Só que eu entendi que eu não conseguiria fazer isso sozinha. A gente tem um Deus que já forma a nossa identidade, já forma a nossa família. E esse processo, né, ele foi permitido porque aconteceram coisas que eu permiti que acontecesse. Às vezes por não querer pagar o tempo da espera, às vezes por não esperar alguém. E aí, com 27 anos, eu tive o meu primeiro encontro com Deus, eu me converti, eu fui curada e limpa de todas as coisas, né, do meu passado. E eu falei: bom, Deus, então agora o Senhor me transformou em uma nova mulher. Eu não estou aqui para buscar um marido, eu estou aqui para servir a Deus. E aí eu entrei na igreja e eu queria servir de alguma forma, porque eu acredito que onde você estiver, você precisa servir de alguma forma. E, para mim, ir à igreja só para sentar no banco do culto e ficar lá ouvindo uma palavra, para mim era pouco. Eu queria ajudar em alguns lugares. Então, eu comecei a ajudar em alguns ministérios, enfim. Porque, na minha cabeça, Deus ainda demoraria para curar a Fran de algumas coisas para depois me entregar um relacionamento. Só que, durante esse processo de me entregar, de viver, né, de viver de fato uma vida, né, cristã, apareceu meu esposo. Só que antes que ele aparecesse na minha vida, né, você perguntou por que você quis casar na corte, como que aconteceu, como que surgiu. Eu estava em um culto e aí nesse culto um casal de pastores estava pregando e eles falaram sobre o relacionamento na corte. E eles falaram: nós namoramos 4 anos, nós não nos beijamos, nós não nos tocamos, não encostamos um no outro e nós casamos e beijamos no altar. E aquilo, para mim, foi como se Deus tivesse me falado: eu preciso fechar com chave de ouro tudo aquilo que eu te entreguei.
E aí, naquele momento, eu falei, eu quero casar na corte. Eu vou casar na corte, né? E quem quiser estar com a Fran vai ter que pagar um preço, porque eu sei aonde Deus tinha me tirado e aonde Deus tinha me colocado. E essa pessoa precisa pagar o preço para estar comigo. E aí, eu já conhecia minha esposa, a gente nunca tinha se olhado de nenhuma forma, e pelo menos não da minha parte, né? Da dele sim, que ele fala que a primeira vez que eu te vi, eu já comecei a orar por você. Isso muitos anos atrás. Que loucura, né? Eu acho que foi na minha casa, Foi não na foi? sua casa. E foi um churrasco na sua casa. Ele te viu. Ele me viu. E E eu agora cheguei, ele viu. cumprimentei ele, saí, né, e tal. Normal, uma pessoa normal, nunca nada. E aí ele falou que naquele dia que eu te olhei, eu já comecei a orar por você. Passaram 5, 6 anos. Depois eu nem imaginava que ele já orava por mim, porque eu não tinha esse contato com ele. E eu me lembro que nós fomos trabalhar na mesma empresa, ele já trabalhava, e eu fui trabalhar na empresa. Nunca olhei para ele de outra forma. Para mim não fazia sentido, porque ele era um perfil que eu acho que não se encaixava no meu perfil, né? Enfim. E aí, quando eu fui para a igreja e tive todo esse processo, eu acho que aí ele falou, agora é a hora, né? Porque agora ela virou cristã, que era tudo que ele queria também, já era um planejamento dele, né? Enfim. E no dia 1º de maio de 2013, eu não tinha nenhum sentimento por ele. Ele me chamou para tomar um sorvete e ele falou, eu quero te pedir em oração. E eu falei assim, caraca, que loucura, como assim me pedir em oração? E ele falou, eu quero te pedir em oração, porque eu não quero namorar com você, eu quero casar com você. E eu só caso com você se Deus falar para mim que você é a mulher, porque senão a gente não constrói nada. E eu me lembro que nós entramos em um processo de oração, nós ficamos 3 meses num processo de oração, e até nesse processo de oração, eu não olhava para ele com outros olhos. Porque eu falei para Deus, eu falei assim, Deus, feche os meus olhos para tudo aquilo que não seja do Senhor. E o Senhor só vai abrir os meus olhos quando, de fato, for aquilo que o Senhor tem para mim. Então, durante esse processo de oração, eu não tinha um sentimento por ele. Eu não gostava dele. Eu admirava ele e tal, mas não era um sentimento de mulher para homem. E eu me lembro que durante esse processo de oração, que foram 3 meses, eu pedia para Deus confirmações. Eu falava, Deus, confirma se é ele. É o Tomé, né? A gente quer pegar, né? Eu falava, Deus, confirma que é ele, porque eu não quero viver uma vida, de novo, de relacionamentos frustrados, de relacionamentos baseados em deixa eu te conhecer fisicamente para depois pensar em alguma coisa. Eu não queria viver isso mais. Eu queria que a pessoa estivesse comigo por várias outras qualidades. E aí eu me lembro que, durante esse processo de oração, eu estava orando na sexta-feira à noite, orando, e terminei de orar, e na hora que eu finalizei a minha oração, meu telefone tocou. E ele falou, vamos no parque amanhã caminhar? Eu falei, vamos. E eu, antes disso, né, dele me ligar, eu fiquei, Deus, eu quero que o Senhor confirma, que o Senhor me entregue alguma coisa que seja ele. E aí pensei em uma rosa, pensei em um chocolate, pensei em alguma coisa que ele pudesse me entregar, que eu falasse, Deus, então é isso mesmo, né? Então eu sei que é ele. Pensei nisso, eu e Deus, lá no meu momento de oração, deitei, na hora que eu deitei, ele me ligou, me convidando para ir no parque. E eu me lembro que ele falou, você pode passar lá em casa? Eu estou sem carro. Eu falei, claro, passei na casa dele. Quando eu cheguei, ele entrou e ele tinha alguma coisa nas mãos. Quando ele veio com alguma coisa na mão, ele falou assim, olha que loucura. Ele falou assim, eu não sei o que aconteceu. Eu estava ontem com a minha mãe no supermercado, ajudando ela com as compras, e eu já estava guardando as compras do supermercado no carro, e Deus me falou, volta lá e compra isso para ela. E ele voltou, e ele comprou, e ele me entregou. E ele falou, eu estou te entregando. Me desculpa, eu não pus em presente, eu não embalei, eu não me organizei, porque foi muito repentino. E ele falou, espero que você goste. E quando eu abri, era uma caixa de chocolate. E aí, naquele momento, eu fiquei em transe. Eu falei, meu Deus, Deus fala muito comigo. Assim, Deus fala comigo de uma forma tremenda, a todo instante. Quando eu estou conectada com Ele, Ele fala muito comigo. E eu fiquei intacta, paralisada, mas eu não podia falar desse... A gente sabe que nesse processo de oração que a gente vive, a gente não podia compartilhar sentimentos.
E eu me lembro que ele falou, você não gosta de chocolate, né? Porque eu fiquei Paralisada. paralisada. E eu falei, não, não é isso. Eu adoro, tá tudo bem. E eu ficava assim, Deus, mas você, Deus, mas você. E aí chegamos no parque, começamos a andar no parque, né? Enfim, a minha mãe me ligou e eu fui conversando com a minha mãe e tal, e ele ficou para trás. Eu não vi que ele tinha ficado para trás. Finalizei a ligação com a minha mãe. Quando eu viro para trás para procurar ele, ele estava andando num caminho de flores. E ele foi pegando flores, e ele fez um buquê de rosas para mim, e ele me entregou esse buquê. Então, naquele momento, nós já estávamos com 1 mês e meio num processo de oração, 1 mês e meio. Naquele momento, eu falei, agora os meus olhos estão abertos. Agora eu vou olhar para ele como uma mulher olha para um homem. Até então, eu não tinha olhado. E a partir daí, né, em outro momento, eu recebi cura, eu recebi livramento. Deus me tratou de tudo. Tudo aquilo que Ele me prometeu, Ele me tratou. Ele me curou. Ele me curou de uma ferida no útero, que eu não poderia pensar em ter filhos durante um tempo, onde eu teria que fazer um tratamento, que seria um tratamento mais invasivo. E nesse processo, Deus foi me curando para me entregar o melhor que Ele tinha, porque o meu marido é o melhor que Deus separou para mim. E nesse processo de cura e de milagres, eu me lembro exatamente desse dia também, de estar na igreja em um culto e estava tendo um evento de intercessões. E orar com uma menina e ela falar para mim, Deus está te curando da ferida que você tem no útero e você não tem mais nada a partir de hoje. Eu vejo você com vários filhos. E a mesma palavra foi lançada para ele, de que ele iria se casar e que ele iria ter filhos. Então, durante esse processo da corte, da entrega, do pagar o preço, Deus ele foi muito generoso comigo. Ele foi muito generoso. E eu me lembro de voltar no médico para fazer o tratamento, mas eu tinha certeza que eu já estava curada. E eu me lembro dela olhar e falar, não tem nada aqui. Não tem nenhuma ferida, não tem nada, você não precisa fazer tratamento e eu não sei o que aconteceu. E eu falei, eu sei exatamente o que aconteceu. Deus me curou. E Deus me curou de fato, porque eu não precisei fazer nada. E eu tinha que ficar um tempo, mais de 2 anos, sem nem pensar na possibilidade de ter filhos. Depois de 1 ano casada, eu engravidei. Então, no dia do meu casamento, quando nós trocamos a aliança, quando nós fizemos os nossos votos eternos, nós trocamos as alianças e nós demos o nosso primeiro beijo. Então, o nosso primeiro beijo ele foi no altar, por uma decisão de não viver mais as coisas que eu tinha vivido no meu passado. Foi um momento muito importante para mim, 11 anos de casada, e todos os dias é um aprendizado.